Glória a Ti, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, podeis assentar. Graças Te damos, Pai, por mais um dia na Tua presença. Graças Te damos porque o Senhor toma das coisas loucas deste mundo para confundir aqueles que se dizem sábios, detentores de toda a Sua glória, Pai. A Sua glória, o Senhor disse que não daria a ninguém no sentido de honra e de veneração, Pai. Mas todo aquele que honrasse a Ti participaria desta glória. Que o Senhor disse, Pai, do que eu tenho, eu dou aos meus. Então o Senhor impartiu da Tua glória, não no sentido de honra e de veneração, mas sim no sentido de presença. Eu quero dizer para vocês que nós temos uma incumbência muito forte nesta noite. Porque nós vamos tratar de algo que é fundamental para que a igreja entenda. Nós estamos num objetivo de sermos o fogo do reavivamento, sermos o avivamento na vida das pessoas. Avivar significa levar vida àquele que está morto espiritualmente. E só poderemos reviver se nós tivermos alguma coisa que faça estas pessoas reviverem em vida, ministerialmente, na tua família, enfim. Eu vou estar falando hoje de Judá e de Tamar. Foi louvado sobre o leão da tribo de Judá. Esse leão da tribo de Judá, que é Jesus, amado. Se nós vermos o tanto quanto não começou muito bem Judá e Tamar também. Nós vemos duas pessoas que serão protagonistas desta ministração nesta noite. E que tenham tudo para dar errado nesta vida. Tenham tudo para não vingar, não prosperarem, acabarem em ruínas, destruídos. Mas acredite você ou não, em Mateus 1, do 1 ao 17, nós vemos que da genealogia de Judá e Tamar nasceu o teu Senhor Jesus. Jesus nasceu da genealogia de Tamar, uma mulher que se precipitou e que se prostituiu com Judá, o teu sogro. Porque Judá, ele teve vários filhos, dentre eles Onã, Selá, e teve uma filha. Porém o primeiro ele foi muito mau, ele foi muito legalista, ele foi um marido muito mau, muito legalista, e Deus o mata. E para que ali não acabasse a posteridade de Judá, a lei permitia na época, e foi ordem do seu pai, que o seu filho, o irmão do falecido, no caso Onã, ou Oná, tomasse por mulher Tamar. Porém este segundo, não diferente do primeiro, ele se torna um irresponsável e um marido aproveitador. É aquele que se deitou com Tamar. Já vou ler a passagem. Porém, quando no momento que ele poderia gerar filhos, que este era o motivo, a motivação correta, para que não cessasse ali a posteridade de Judá, este pegava o seu sêmen e deitava em terra, fazia com que caísse em terra. Então ele só queria aproveitar de Tamar. Tamar, um tipo de igreja. Onã, e os personagens que nós vamos ler na Bíblia, um tipo de marido mal aproveitador. Um tipo de membro, hipoteticamente, cristão, filho de Deus, que vem à igreja, que quer apenas usufruir da igreja, só ter prazer com ela, só buscar o Deus da providência, o Deus que pode possibilitar prosperidade e prazer. Então nós vamos aprender hoje, na parte 2, igreja para fora, que nós primeiramente precisamos restituir, ou melhor, trazermos uma restauração e uma restituição para a igreja de Cristo.
a fim de que ela não seja envergonhada aí fora, a fim de que tudo aquilo que Jesus falou sobre ela, para Pedro, porque ele teve uma baita numa revelação, o apóstolo Pedro: o que dizem que eu sou, Pedro? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se volta a ele e diz: disseste bem, não foste a carne nem o sangue que te revelaste, mas foi meu Pai que dos céus se revelou a ti, porque senão tu não saberias. Agora Pedro vai, e sobre esta pedra que sou eu, Jesus bate no peito, de forma categórica: vai e edifica a minha igreja com pedras vivas. E nós vemos que o processo para que fosse gerado Jesus, a descendência dele, a genealogia dele, passou por dois personagens que não aguardaram o tempo de Deus, principalmente Tamar, que teve o seu marido morto, e depois ela angustiada, querendo gerar filhos. Assim tem sido a igreja de Cristo, assim tem sido a igreja, a noiva do noivo, Jesus. Ela quer gerar filhos, ela quer gerar frutos, ela quer dar vida, ela quer aumentar a sua família, mas infelizmente, muitos não têm compreendido este mistério, que não é tão misterioso assim, porque está revelado pela sua palavra. Então entenda que eu preciso ler com vocês, não sou de praticar tanta leitura de tantos versículos, mas para que vocês entendam, Gênesis 38, do 11 ao 26, nós vamos ler esta palavra, a fim de que você entenda tudo que eu comecei a introduzir. E vamos deixar que o Espírito Santo tome a direção. Gênesis 38, do 11 em diante. Enquanto eles vão colocando, eu vou lendo, pela minha tradução aqui, King James. Bom. Então disse Judá a Tamar sua nora: conserva-te viúva. Pulei já para o 11, porque senão perdemos muito tempo. Então disse Judá a Tamar sua nora: conserva-te viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Entenda que o primeiro, ele foi, como eu disse no início, um legalista, um marido mau, e Deus o mata, está escrito na palavra. Existia um segundo, o nome dele, Onã. Ele era irresponsável, porque ele era um aproveitador. Ele não quis cumprir o seu papel, ele não quis cumprir o seu dever, porque era a lei da época, Deus assim determinou, podia na época, para que não cessasse ali a posteridade de Judá. Quem era Judá? O irmão de José do Egito. E Judá ele estava como se estivesse debaixo de uma maldição. Havia uma marca na tua vida, por conta de um assunto que daqui a pouco nós vamos discutir ele. Nós vamos saber por que não era edificada a casa de Judá. Por que seus filhos começaram a morrer um a um? Marido de Tamar, Onã, o seu irmão, que tinha por dever conceber com Tamar, para que não cessasse a posteridade, mas também foi um homem aproveitador e foi um irresponsável. Deus também o mata. Logo em seguida morre a sua irmã, ficando apenas um menino caçula, uma criança, um jovem, melhor, um adolescente, que ainda era imaturo, irresponsável e que não poderia coabitar com Tamar e conceber fruto para que houvesse a posteridade. Nós estamos aqui diante de figuras, personagens que têm tudo a ver com a igreja, que tem tudo a ver com o povo que se diz de Deus e que vem a igreja coabitar com ela. Então aqui eu pulei para o 11 para que você entenda agora que a orientação do seu sogro foi para ir para a casa do pai, até que Selá, era mais um homem, o último, meu filho, ele venha a ser homem, porquanto disse ele, para que porventura não morra também este, como seus irmãos, assim como se foi Tamar e morou em casa de seu pai. Com o correr do tempo, morreu a filha de Suã, mulher de Judá,
Depois de consolado, Judá subiu a Timnate para ir ter com os tosqueadores das suas ovelhas, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. Segue. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Timnate para tosquear as suas ovelhas. Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez e se cobriu com o véu, e assim envolvida, assentou-se à porta de Enaim, que está a caminho de Timnate, porque via que Selá já era homem, e ela lhe fora dada por mulher. Havia uma promessa de Judá, o seu sogro, que quando Selá, aquele que sobrou da família de Judá, quando ele atingisse a maioridade, melhor, se tornasse homem, teria ele uma promessa de coabitar com ela. Mas aí que nós damos uma pausa e nós entramos nesse mérito para a reflexão. Alguém prometeu, alguém não cumpriu. E alguém que tinha uma promessa, talvez seja você que me ouve pela internet, tem uma promessa, mas você não aguarda o tempo de Deus, não quer aguardar a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Dois personagens que cometem erros, um que promete dar o seu filho Selá quando homem ele fosse, e a outra que teria que aguardar essa promessa se cumprir, e ela começa a não aguentar, a não aguardar o tempo de Deus, tira suas vestes de luto, e aí entramos novamente aqui, porque via que Selá já era homem, e ela lhe não fora dada por mulher, ou seja, ela não foi dada como mulher para ele. Então ela se despiu dos seus vestidos. Segue, filho. Ao vê-la, Judá julgou que era uma prostituta. Então ela tira suas vestes de luto, se veste como prostituta, mas ela não era uma prostituta. Ela não era uma prostituta, ela se veste como uma prostituta. Ao vê-la, Judá julgou que era uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Segue. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, deixa-me estar contigo. Porquanto não sabia que era sua nora. Perguntou-lhe ela: que me darás para estares comigo? Respondeu-lhe ele: eu te enviarei um cabrito do meu rebanho, do rebanho. Perguntou ela ainda: dar-me-ás um penhor até que o envies? Ou seja, houve um convite, ela aceitou, mas não tem a paga agora, vou te enviar um cabrito, então me deixa algo em penhor, até que através de você ou dos seus, me chegue o cabrito, que é a forma de pagamento, por eu estar coabitando com você. Segue. Então ele respondeu: que penhor é o que te darei? Disse ela: o teu selo, com a corda, com o cordão, tem selo, outras traduções está cordão, e o cajado, em outras traduções está cetro, que está em tua mão. Cajado significa, amado, ministério. Ele tinha em suas mãos um ministério, ele tinha um cajado em suas mãos, ele tinha um cordão, que é uma corda, ele tinha uma identidade. Nessa corda no pescoço tem um selo, ali tinha um anel de pendurado, que é para selar, para dar o quê? Autoridade. Alguém que foi levantado para ser um líder. Deus está falando com líderes aqui. Deus está falando com você que me ouve, que um dia Deus te escolheu, que um dia Deus derramou sobre você, no alto céus, antes da formação do mundo, Ele te planejou. É como se fosse um batismo pelo azeite da unção da confirmação. Deus te ungiu para ser um líder ou uma líder. E este homem agora simplesmente, ele não valorizou o que Deus tinha posto em tuas mãos, que era um ministério, que era o que? O cajado, que era o que? O cordão, que era a sua identidade. E ao final deste cordão, que lhe pendurava um selo, estava ali a sua identidade, que é o seu anel, sua identidade. E ele dá em penhor a uma suposta prostituta, a fim de que ele garanta o tempo de coabitar com ela, até que ele chegasse onde ele deveria chegar, e depois mandasse o pagamento, que era um cabrito. Amado,
aquele que não consegue valorizar aquilo que Deus coloca em suas mãos, que é o chamado, que é o ministério, que é a unção, que é a habilidade, que são os dons, que são os frutos do Espírito Santo, que é a salvação, o Senhor Salvador e o Senhor Senhor, dono da nossa vida. Infelizmente, quando nós não percebemos, nós estamos dando para o inimigo da nossa alma, de graça praticamente, por minutos de prazer, todo um chamado, toda uma escolha de Deus, todo um sonho que Deus sonhou para conosco. Tem pessoas que infelizmente estão como Judá, seja ele homem, seja ela mulher, o tratamento. Se vendeu, se deu por minutos de prazer e colocou na mão de uma prostituta, que não era bem uma prostituta, mas se passava como se fosse. O teu selo com a corda e o cajado que está em tua mão, ele, pois, lhes deu e esteve com ela, e ela concebeu dele. Segue. E ela se levantou e foi, tirou de si o véu e vestiu os vestidos de viuvez novamente. Segue. Depois Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para receber penhor da mão da mulher, para receber o penhor de volta. Porém ele não a encontrou, pelo que perguntou aos homens daquele lugar: aonde está a prostituta que estava em Naim junto ao caminho? E disseram a ele, aqui não esteve prostituta alguma, nenhuma prostituta estava no começo dessa cidade, desse vilarejo, dessa aldeia, não havia prostituta. Segue. Voltou, pois, Judá. Volta, no 22, filho. Voltou, pois, a Judá. Segue, desculpa. 23. Então disse Judá: deixa-a ficar com o penhor, para que não caiamos em desprezo. Eis que enviei este cabrito, mas tu não a achaste. Segue. Passados quase 3 meses, disseram a Judá: Tamar, tua nora, se prostituiu, e eis que está grávida da sua prostituição. Então disse Judá: tirai-a para fora, e seja ela queimada. Segue. Quando ela estava sendo tirada para fora, mandou dizer a seu sogro: do homem a quem pertencem estas coisas, eu concebi. Disse mais: reconhece, peço-te, de quem são estes, o selo com o cordão e o cajado. Reconheceu-os, pois, Judá, e disse: ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a meu filho Selá. Ou seja, não deu ela ao filho Selá. E ele caiu nessa situação de coabitar e conceber com a sua própria nora, e nunca mais a conheceu, nunca mais coabitou com ela. Sucedeu que ao tempo de ela dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. E dando ela à luz, pôs para fora a mão, e a parteira tomou um fio encarnado e o atou em sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Na realidade era até o 26. E Judá os reconheceu e declarou: ela é mais justa do que eu, porquanto não cumpri minha palavra, dando-a como esposa a meu filho Selá, e nunca mais teve relações sexuais com ela. Entenda, amado, as promessas, elas podem retardar, ou seja, elas não acontecerem no tempo que nós queremos. Porém, entenda que tudo tem o permissivo de Deus. Nós vemos, agora vai para mim, depois eu vou fechando. Vai para mim em Gênesis 37, do 24 ao 27. Nós vemos que da casa de Judá, a sua família, ela não prosperava, ela não subsistia, ela não evoluía, ela não vingava. Pegue essa mensagem e tente se enquadrar, que talvez você seja um desses personagens, que às vezes não vinga, as coisas não subsistem, não se nivela por cima, não acontecem. E a gente acha que Deus
que não olha para nós, que Deus que está com o seu ouvido agravado, com os seus braços encolhidos. Eu pequei, mas já confessei, já me arrependi, e nada. Mas nós não devemos se esquecer de nenhum dos nossos pecados, de nenhuma das nossas atrocidades. E uma delas estava guardada ainda dentro de Judá. Possivelmente ele não tenha confessado, não tenha se arrependido de algo que foi muito sério que ele fez para com o seu irmão. Gênesis 37, 24 a 27. E tomando-o, lançaram na cova. Estou falando de quem? De José, da família dos seus irmãos. Mas a cova estava vazia, não havia água nela. Depois sentaram-se para comer, levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam traga-canto, bálsamo e mirra que iam levar ao Egito. Disse Judá. Disse quem? Judá. Quem é Judá? Irmão de José do Egito. Disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram nos seus irmãos. Aqui está a justa causa. Aqui está, infelizmente, o fruto colhido por ter plantado no passado. Nós, como igrejas, amado, queremos dar a vida de Cristo para a vida das pessoas. Queremos ser bons samaritanos. Queremos ajudar as pessoas que estão aí fora. Porém, temos nos esquecido de olhar para dentro de nós. Temos sido muitas das vezes como Judá. Queremos ajudar as pessoas, mas nossa própria família está totalmente destruída, degringolada. E isso é passivo de nós benditarmos, no mínimo, refletirmos nesta noite. Judá, alguém que teve o seu nome em Mateus do 1 ao 17, fez parte da genealogia de Jesus. Alguém que foi restaurado e restituído. Mais adiante nós veremos isso. Por isso que eu pedi para que louvasse, ele é o leão da tribo de Judá. Houve sim a restauração e a restituição de Judá e Tamar, mas padeceram muito enquanto não tiveram revelações realmente sadias da onde estava o seu problema, aonde esta pessoa tinha plantado. Judá tinha plantado na vida do seu irmão José. Coloca ele numa cova, sugere que ao invés de matá-lo, que ele fosse vendido aos ismaelitas. Mas tudo ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que têm promessa, que vivem, adubam, regam, como José, pode lançarem numa cova, podem ser vendido como escravo, pode ser acusado de ter traído com a esposa daquele que lhe confiou, pode ir para uma prisão. Mas aquele que tem um sonho, que é uma promessa sonhada por Deus, uma promessa dada pelo Altíssimo, se ele não for uma pessoa que deserde, se ele não for uma pessoa irresponsável, se ele não for uma pessoa mau, se ele não for uma pessoa como foi os maridos de Tamar, Deus garantirá vida para ele. Deus garantirá vida para você. Nós brincamos porque nós achamos que a graça é tão de graça assim. E nós vemos que este segundo, que foi o marido, Onã, ele era irresponsável. Ele achava que vivia na graça de graça, porque acha que a graça é de graça. Mas não, porque a graça custa caro. É de graça, mas nós temos que viver com responsabilidade e debaixo de honra. É de graça sim a tua salvação, mas você tem uma responsabilidade para com o teu Deus e Senhor. Você tem que andar debaixo de honra. Então não adianta, amado, a graça ela é a porta que nos faz entrar para um reposicionamento. Eu preciso ser reposicionado e você também.
as condições que nos alcançou da graça de Deus. Pela fé sois salvos, pela graça sois salvos, pela fé naquilo que você creu, que Jesus deixou dito em Romanos 10, 9 e 10, crê com o coração, confessa com a boca para a salvação. Aquele que nascer de novo da água e do Espírito, poderá ver e entrar no reino de Deus. João 3:3, 3:5. Então nós temos, e a vontade de Deus no Salmo 103, 2 e 3, é que todos sejam os pecadores, sejam perdoados e salvos. E se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabemos de tudo isso. Porém, Deus amado, Ele fulminou o segundo filho de Judá, Onã, que de forma irresponsável e aproveitadora não soube lidar com a sua noiva. Será que isso lhe chama atenção? Será que você que me ouve pela internet lhe chama atenção? Você que é pastor, eu que sou pastor, você que é apóstolo, eu que sou apóstolo, nós que somos líderes. Aqui é uma igreja de líderes. Será que nós temos sido um bom líder? Será que nós temos, infelizmente, sido como Judá, vendido nosso irmão de sangue, vendido nosso irmão em Cristo, vendido nossos filhos espirituais, aqueles que vocês geraram? Amado, de graça recebeste, de graça dai. Só que ela tem um preço, amado. Nós temos que nos tornar pessoas responsáveis e pessoas de honra. Por pouco menos, Deus fulminou 2 homens. Deus, Ele não pensa 2 vezes para fulminar você, que brinca de ser cristão e cristã. Desculpe, mas eu tenho que falar. Eu sei que muitos ficam endemoniados, desculpe, mas eu tenho que falar, porque dizem que só se prega cajado aqui. Sabe o que significa cajado? Sabe o que significa o selo? Sabe o que significa o cordão? Se prega aqui ministério, se prega aqui para líderes, se prega aqui na live para líderes, para pessoas de autoridade e de identidade, que honram e têm responsabilidades. Deus só tem apreço por aquele que tem apreço por Ele, por aquele que o honra, aquele que é fiel no pouco, para que Deus possa te colocar no muito. Entenda algo, amado. Eu deveria ter alertado vocês antes de começar a ministrar, para você até ir embora. Porque se você não quer ser forjado pelo fogo, não quer se tornar um matador de gigantes como Davi, não carece, não venha a essa igreja, porque aqui Deus está levantando matadores de Golias, não sacos de batata, não cristais, não porcelaninhas. Ui, ai, fui, meu Deus, ai, vou te matar. Sai fora, jacaré, senão tu vai virar cinto e bolsa e sapato. Entenda uma coisa: a quem muito é dado, muito será cobrado. Deus nos deu muitas promessas, então Deus vai cobrar a altura. Ai daquele que tem responsabilidade de coabitar com a noiva, que é esta igreja, e não produzir filhos, ter prazer com ela, porque vem é curado, porque vem a porta de emprego se abre, porque vem, Deus dá um marido, Deus dá um esposo, Deus dá prosperidade à porta de emprego, mas na hora de honrar, para gerar frutos e dizer, foi Jesus? Não, foi o meu esforço. Ei, a bem da verdade, chove na horta do justo e do injusto. A graça do Senhor é para todos, é um favor imerecido mesmo. Porém, é apenas a porta a graça. As pessoas se escondem atrás da graça, mas eu estou no período da graça, estou debaixo da graça. Você está na graça que vai virar a tua vida uma desgraça. Se você continuar na irresponsabilidade, na falta de responsabilidade, na falta de honra. E Judá desonrou a Deus, dando como penhor o seu cajado, o seu cetro, o seu cordão, a sua corda e o seu selo, a sua identidade, o seu ministério e a sua autoridade. Não coloque em penhor por algo que é uma porcaria, que não serve. Não será minutos de prazer que vai te fazer entrar na glória, mas sim para o inferno. Nós precisamos tirar a igreja de Cristo da prostituição. Nós precisamos coabitar com ela, termos prazer, mas gerarmos filho.
E toda vez que não damos frutos, nós podemos colocar a igreja como ela foi colocada, Tamar, um tipo de igreja. Ela se precipitou, ela não aguardou o tempo de coabitar com a promessa de Judá, que era selar o seu filho mais novo. Ela também errou, ela saiu da condição de viuvez, dos trajes de viúva, se vestiu como uma prostituta, tampou o teu rosto e foi para aquele local onde chegou a notícia de que o seu sogro passaria por lá, como se fosse um espírito de vingança. Entenda, amado, que toda vez que nós não aguardamos a promessa, nós geramos Ismael. Sabe quem são os ismaelitas? Sabe para quem José foi vendida? Para os ismaelitas. Da onde vem o ismaelita? De Ismael. Quem é Ismael? Não é o filho da promessa, era Isaac, entre Abraão e Sara. Mas toda vez que nós não aguardamos o tempo de Deus, ao invés de nós gerarmos o filho da promessa, nós geramos Ismaéis. Esses doidos que estão aí por Oriente Médio, se degradando, um matando o outro aí, em nome de Deus. Descendência de quem? Desses caras. Então entenda que tudo que não é por Deus, ficar com uma pessoa, ficar no emprego, ficar numa igreja, ficar com amizade, seja a opção que você faz, apenas porque é bonito, porque é legal, porque tem ar-condicionado, porque ela é linda, porque tem um olho isso, porque ele é assim, assado, cozido, mal passado, isso é o maior erro. Nunca fique, nunca faça, nunca tome direção, nunca tome posição, nunca tome partido de nada que Deus não tenha dito ao seu coração. Não se dirija, fique estaqueado, não se mova, que Deus contrate um guincho para te puxar, fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Se Deus não falar contigo, não haja. Se Deus não falar contigo, não se dirija, não tome direção, não pegue veredas, caminhos, sequer pense, porque os seus pensamentos não são os pensamentos do Senhor, porque os meus pensamentos não são os pensamentos do Senhor, e os meus caminhos não são os caminhos do Senhor. Deus tinha alegria, prosperidade, e Judá torna a família dele uma tragédia. Muitas das vezes nós tornamos a nossa família, os nossos filhos, uma tragédia, e Deus começou a matar um a um dos filhos de Judá, porque eles já tinham no DNA algo que o pai tinha. Por isso que é ruim você carregar um DNA que não seja o DNA de Cristo. Por isso que é duro nós termos um caráter, não termos um caráter que é o caráter de Cristo, porque quando a nossa prole é gerada, com certeza vai para ela muitos indícios do nosso caráter, e não sendo de Cristo, nós podemos acabar como estes homens, que Deus tinha uma promessa. Você acha que era da vontade de Deus matar os filhos de Judá, de quem Jesus nasceria, teria sua genealogia? Nunca foi a intenção de Deus. Não era a intenção de Deus, mas atitudes como tais, subiu como um cheiro desagradável, e Deus não pensou duas vezes, matou-o, está escrito, fulminou os dois, tudo por conta do pecado. Aí caímos naquilo que diz, o salário do pecado é a morte, igreja para fora, mas ela restaurada e restituída. Um canceroso orando por um canceroso, uma prostituta orando por uma prostituta, não. Alguém curada, liberta, orando por uma prostituta. Alguém curado e liberto, orando por um traficante. Alguém curado e liberto, orando por um homossexual. Alguém próspero, com as portas de emprego, gozando e vivendo as bênçãos de Deus, orando por alguém que está no estado de miserabilidade. Nós estamos invertidos em nossos valores. Quantos de nós, eu não quero que você levante a mão, não quero te levar ao ridículo e nem te expor, mas quantos de nós aqui não quiseram dar um jeitinho para que a promessa se cumprisse? Olhe para mim, monte de vezes, no passado, hoje não mais, monte de vezes, eu quis dar um jeitinho para que as promessas do Senhor acontecessem na minha vida, e tudo que ocorre ou acontece antes do tempo, vira ou se torna maldição. Então aprenda nesta noite, nós vamos para fora sim, mas aceite ser
restaurada e restituída totalmente em seus valores. Qual é o valor seu que você deve ter? De Cristo. Se toda reunião, se o irmos para fora, se o irmos evangelizar, se o irmos orar, se uma célula, se uma reunião, se um encontro de mulheres, de homens, não evidenciar Cristo, não faça. Se Cristo não for a motivação, não faça. Se a tua motivação de fazer uma faculdade, de fazer um curso, de se tornar um líder, de ser alguém que Deus um dia falou que você seria, se não for por Cristo, para evidenciar Cristo, para glorificar Cristo, não aceite, não faça e não seja. Tudo por Ele, através dEle, é que serão feitas todas as coisas. Entenda que Tamar, ela era um tipo de igreja, mas que ela precisava ser liberta, porque havia uma cobrança dela mesma. Você entenda que quando a gente não dá frutos, há uma cobrança. Eu entendo, Deus mostra que aqui é uma cobrança em muitos de vocês, porque vocês não estão gerando, vocês não estão dando filhos como Tamar. É compreensível, Deus entende, porque é uma opressão. A gente sai, tenta uma porta de emprego, não se abre. A gente tenta se recompor com a nossa família, não dá. Com a namorada não dá, com a esposa não dá, com o esposo não dá, com os filhos não dá. A gente tenta se recompor em amizade, não dá. E a gente vai angustiando. Ela passou por um excessivo constrangimento e uma opressão sobre a vida de Tamar, sim. Só que tudo que venha contra você não terá motivação você correta para você querer antecipar uma promessa. Se tudo que você está fazendo não é fruto de você ter sido como Judá, ter plantado para colher, porque Tamar, ela não plantou para ter colhido, amado, ela estava colhendo, então era um permissivo de Deus, uma tribulação, uma provação. Se ela estivesse aqui no culto que vocês estão, ela saberia que ela não deveria largar seu estado de viuvez, ir à porta da entrada da aldeia, do vilarejo daquela cidade, e se passar por prostituta para ludibriar o teu sogro e coabitar com ele, porque ela saberia que todo aquele que semeia, ele tem direito de colher. Entenda que se ela tivesse aguentado, Deus teria providenciado, e aqui neste livro sagrado estaria escrito outras coisas, senão estas que eu acabei de ler. Então entenda que Judá, ele era um homem que ele não tinha a sua casa estabelecida, ele tinha filhos que morreram um a um, inclusive sua filha. Ele tinha uma promessa sobre a casa dele, sobre a vida de Judá, mas não subsistia. Havia uma promessa do Senhor, que Deus não voltaria atrás. Deus um dia escreveu que seria ele considerado, Jesus, o leão da tribo de Judá. Nós vemos em Apocalipse 5:5, vai lá. Eu me recordo dessa passagem que diz, na hora que eu estava buscando esse louvor, eu vi aqui Apocalipse 5:5. Olha o que diz, que lindo. Pode passar lá se conseguir. No 3. No entanto, não havia ninguém, nem no céu, a visão do livro do Cordeiro, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. Versículo 4 de Apocalipse 5. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, de olhar para ele. E aí vem o que eu quero. Então, Apocalipse 5:5, um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Então entenda, amado, que ele venceu, o leão da tribo de Judá. Se ele venceu e usou o nome de Judá, amado, é porque Deus também, ele vai fazer você vencer. Ele quer que você vença, mas ele quer que você aguarde o tempo dele, que você não se precipite. Porque, entenda uma coisa, não adianta termos antecipado na nossa vida algo que precisava ter sido aperfeiçoado. Se Jesus talvez tivesse vindo antes do tempo, com 15, 17, 20 anos, não sei o que seria, mas ele é Jesus. Talvez as pessoas que demoraram 15, 20 anos para Deus estartar o ministério delas, se tivesse acontecido antes, eu não saberia lhe dizer qual seria o desfecho. Então Deus, ele sabe, amado, ele sabe que é um tempo de crescimento.
A bem da verdade, Judá, o pai de Selá, ele disse assim: quando ele tiver maturidade, ele se tornar uma pessoa responsável, darei este homem a você. Só que ele também se esqueceu. Muitos de nós fazem promessas para Deus quando tem um encontro com Ele, mas quando chega o tempo de nós nos relembrarmos ou lembrarmos daquilo que nós prometemos, nós nos esquecemos. E toda vez que nós esquecemos daquilo que nós prometemos a Deus, nós caímos em cilada. Ele foi enredado, Judá ele foi enredado, porque ele se esqueceu que tinha que ter dado o seu filho Selá a Tamar. E Tamar também se esqueceu que ela tinha que aguardar o tempo do Senhor, que se era Deus que estivesse agindo por ela, na vida dela, Deus moveria céus e terra para fazer se cumprir, mas ela também se precipitou. Selá, ele precisava casar-se com Tamar na igreja e gerar filhos, sabe por quê? Porque senão ela iria se prostituir. Aqui, quando Tamar não aguardou o tempo do Senhor, o diabo semeou no coração dela. Quando Judá se esqueceu da sua promessa, ele contribuiu para que Satanás semeasse no coração da sua nora uma rede que ele mesmo cairia. E ele coabitou com a sua própria nora e concebeu com ela. Imagine a tragédia. Então entenda que, eu lhe pergunto, por que começaram-se a ver muitas perdas na vida, na família de Judá? Porque Judá não dava continuidade à sua próxima geração, porque ele carregava esta marca de não ter cuidado do seu irmão, de não ter sido fiel a ele, de não ter honrado, mas vendeu José do Egito aos ismaelitas. Muitos de nós, amado, às vezes temos marcas em nossa vida, carregamos algumas coisas dentro de nós, porque infelizmente nós nos encaixamos em um desses personagens desta noite. Às vezes nós vendemos para o diabo o nosso líder, vendemos para o diabo a nossa líder, o nosso amigo, a nossa amiga, vendemos, porque toda vez que tu abre a boca, que eu abro a boca para dizer sobre alguém, eu estou vendendo, eu estou colocando o meu próximo nas mãos do inimigo. Nós estamos colocando pessoas, amado, por nós não termos convicção de que a nossa boca ela é santa, e quando ela profere alguma coisa, tem que ser para abençoar e não para maldizer. Quantos de nós têm escravizado nossos irmãos? Quando nós não acreditamos neles, nós estamos entregando eles para serem escravos dos ismaelitas. Quantos de nós, por não acreditar no nosso próximo, temos escravizado o nosso próximo? Para nós irmos para fora, para sermos uma igreja viva, orgânica, onde o sangue de Jesus flua em nós, nós temos que sabermos que a justiça de Deus é Jesus, e que nós somos também filhos da justiça. Nós temos que ir e trocar de lugar com as pessoas, pegar o sofrimento delas e tomarmos lugar, para que nós saibamos como lidar com estas coisas. Entenda, amado, que nós não podemos negociar, amado, nós não podemos nos vender, a nossa autoridade, a nossa identidade, o nosso ministério, por estratégias, por pessoas que virão, por situações, por mais boas que elas sejam. Nós não podemos vender aquilo que de precioso há em nós. O que você é para Jesus? O templo do Espírito Santo. Toda vez que nós nos prostituímos, espiritualmente falando e carnalmente falando, e mentalmente falando, e almaticamente falando, e carnalmente falando, e espiritualmente falando, nós estamos, como diz aí fora, chutando a cruz, não é? O que nós estamos fazendo com Deus? Nós estamos desonrando a Deus, nós estamos abominando a Deus. Por que Deus ele precisa restaurar a sua igreja e restituir a identidade de igreja, a autoridade de igreja e o ministério de igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a gente? Se a gente sair como uma prostituta aí fora, para buscarmos almas, ao colocarmos a nossa mão de prostituta, ao darmos o nosso abraço, o nosso beijo de prostituta,
O que nós vamos transferir para as pessoas? Prostituição, demônios. Se nós sairmos aqui na identidade de igreja, adornada, limpa, transparente, adornada, imaculada, irrepreensiva. Qual é a igreja? Coloca Efésios 5, 27 ou 17, uma coisa assim, enquanto eu vou falando. Ao colocarmos as nossas mãos será diferente. As pessoas receberão as virtudes de Cristo, receberão a presença de Cristo, a glória de Cristo, o poder de Cristo, a misericórdia de Cristo, a graça de Cristo. Elas ficarão constrangidas pelo Espírito Santo dentro delas, para apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Se nós, como igreja que queremos ir para fora, e fomos sábado, nós vamos mostrar as glórias que Deus permitiu que nós glorificássemos o nome dEle. A minha equipe, nós abordamos só 7 pessoas, das 7, 6 entregaram sua vida para Jesus. Ele não está aqui, né? Tem mais de 20 anos de congregação cristã, ele está esperando Deus chamar ele para ele ser batizado. Ele disse que enquanto Deus não chamar, ele não pode se batizar. Eu tive que entrar em Atos 8, do 34 em diante, mostrar para ele a passagem do eunuco, mostrar para ele Marcos 15, do 15, 16 em diante, e que mostrar para ele João 3:3, 3:5, e dizer o mesmo que o eunuco disse: eu recebi Jesus, sou salvo, Felipe. Agora o que me impede de eu me batizar naquelas águas que adiante de nós, nessa carruagem, eu as vejo, aquela água. Felipe disse: nada te impede, desçamos e eu seja batizado então. Mas valeu a pena, uns 40 minutos conversando com esse homem, Deus tirou o demônio da religiosidade da vida dele, e creio que agora no próximo batismo, ele vai nascer de novo. Então nós queremos ir para fora, não por exibição, não porque nós postamos fotos no Face e vídeo, para termos visualizações e mostrar para todo mundo: ei, eu estou aqui, olha. Não, porque é o nosso propósito. O propósito da igreja é gerar filhos. Se eles vão vir para a palavra da salvação, amém. Se eles vão para a Assembleia, para a Quadrangular, para a Universal, para o Brasil, para Cristo, amém. A palavra nos ensina: eu plantei, Apolo regou e Deus dará o crescimento. Estamos plantando a semente de Cristo. O Apolo poderá ser outro que vai dar o crescimento, vai cuidar. Entenda uma coisa: um vai regar e o outro vai dar o crescimento. Nós precisamos sair. Só que nós não podemos ir e ficar naquela esquina com vestes de prostituta antes do tempo, sabendo que existe uma promessa sobre nós. Por isso essa palavra ela é bastante centrada para que o próximo sábado às 9 da manhã você não fique na sua casa, desculpe a expressão, se prostituindo na frente de uma televisão, se prostituindo, fazendo tarefas que Deus não quer que você faça, porque se eu sou líder, se eu sou boca de Deus, se eu sou profeta, se eu não sou um endemoniado, mas sou boca de Deus, a vontade de Deus é esta, e você faz vontade sua e não a vontade de Deus. Quando nós fazemos a nossa vontade e não a vontade de Deus, estamos em rebelião. Deixamos de ser a igreja, volta lá, deixa lá o versículo. Deixamos de ser uma igreja irrepreensível e passamos a ser uma igreja irresponsável, porque as almas estão aí. Nós precisamos levar Cristo para a vida das pessoas. Não somos o salvador da pátria. Nós não ganharemos Botucatu toda apenas com uma pessoa, que sou eu, que é você, 2. Eu e você, e mais você, somos 3. Porque uma andorinha só não faz verão. Deus está desafiando a tua fé. Porque se ficamos em casa, ficamos nos prostituindo espiritualmente falando, porque estamos fora da vontade de Deus. Aí queremos colher da onde nós não plantamos. Só Deus colhe a junta da onde Ele nunca semeou, da onde Ele nunca plantou. Só Deus. Nós não temos essa façanha. Ainda não, nunca teremos. Que só Deus é Deus. Não sei se vocês entendem, eu sei que é uma palavra forte, mas eu não podia deixar de dá-la. Eu estou falando de 2 pessoas que pisaram na bola, Judá e Tamar, mas que Deus, coloque em Mateus 1, para que não fique na minha palavra, 1:1. Nós vamos ver a genealogia de Jesus. Saiu de uma pessoa que foi
que se passou como prostituta fosse. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão nasceu de Isaac, a Isaac nasceu Jacó, Jacó nasceram Judá, já veio Judá aqui, e seus irmãos. A Judá nasceram de Tamar, acabou. O que Deus está dizendo, se nós ouvirmos o que o Espírito diz à igreja, nós sairemos de uma condição que não glorifica a Deus, para nos tornarmos alguém que fará parte da genealogia de Jesus, porque nós somos a continuidade de Jesus sobre a face da terra, somos a continuidade da missão de Jesus sobre a face da terra. Se Jesus aqui estivesse, ele diria que a comida dele não era a comida que nós comemos todo dia, mas era fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas com seus ministérios estacionados, parados, muitos crentes que se dizem crente, amado, estão de arrasto, andando na presença de Deus, ou muitos já desertaram, recuaram, e querem sempre achar alguém para crucificar e dizer que ele é o culpado. Não, o culpado é você, o culpado é você. Deus não tem culpa. Deus teve culpa do que Tamar fez? Deus teve culpa do que Judá fez? Deus que mandou? Deus que enredou? Deus que sussurrou no ouvido dos irmãos de José para fazer aquilo com ele? Não, é a nossa má índole, nosso mau caráter. Então entenda que não tem como, amado, a igreja, ela se tornar a igreja de Efésios 5, 27, se nós não formos restaurados, se nós não tivermos a nossa condição restituída, que é o nosso caráter, a nossa índole. O penhor dado por Judá, que foi o seu cajado, que foi o cordão e que foi o selo, simbolizava o ministério, a autoridade e a identidade dele. O seu chamado significa esses três objetos: o cajado, o selo e o cordão. Não dê ele em penhor, amado. Toda vez que você desiste de servir a Deus, você está dando em penhor, você está se prostituindo. Toda vez que você rompe, que você sai da presença de Deus, que você foge da presença de Deus, que você diz não, que você vira as costas para o Senhor, tal como Judá e Tamar, nós estamos nos prostituindo. Não estou falando da prostituição só carnal, não, estou falando da prostituição de chamado, de propósito, de promessa de Deus. E esta igreja tem uma promessa. Ela tem que gerar filhos. Ela não é estéril. A bem da verdade que eu não quero, e muito menos Deus, uma igreja cheia de pessoas vazias. Não deixe os olhos do Senhor alegres, nem o meu. Eu prefiro meia dúzia de pessoas convertidas e não convencidas, uma igreja vazia de pessoas cheias, do que uma igreja cheia de pessoas vazias. Vamos apresentar o que para Deus? O que será naquele dia, quando o fogo que vai auferir as obras, encontrar diante de si só palha, feno e madeira, vai virar em nada? Não adianta, amado, eu querer ajudar as pessoas quando eu preciso de ajuda. Coloque Efésios 3:20. Deus, Ele trabalha de uma forma, as pessoas querem trabalhar de outra. Primeiro o poder tem que operar em mim, a transformação em mim, a restauração em mim, a restituição em mim. Depois de mim, cara pálida, daí sairá a virtude. Eu sou rios, João 7,38, rios de águas vivas fluirão de mim. Agora o que vai sair de mim, se no pecado eu estou? Todo aquele que vai orar em posição de mãos por alguém, deveria antes dobrar o seu joelho, confessar e se arrepender, e não sair pondo a mão e nem querer orar por alguém. Se no pecado ele está, ele vai gerar maldição, ele vai gerar uma ruína na vida das pessoas, ele vai liberar demônios na vida da pessoa. Em vez de ajudar, ele vai estragar. Em vez de abençoar, ele vai amaldiçoar. Em vez de ele trazer prosperidade, ele vai trazer desgraça, miséria, podridão, demônio. Não se meta a orar, colocar a mão sobre alguém, se antes você está na ruína, no pecado, na imundícia.
Porque Deus trabalha só de uma forma. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Primeiro, Ele quer operar o poder de libertação em nós. Ele não quer que a gente gere. Quantas pessoas já aconselhei? Engravidei, tá. Vamos casar correndo, se isso resolvesse. Mas eu creio que resolve. Não, vai ficar assim mesmo. Já tive vários casos aqui mesmo. Não, deixa nascer debaixo de maldição mesmo. Deixa ser o filho da prostituição mesmo. Mas ainda dá tempo. Vamos casar bonitinho. Não. Eu não ligo para essas coisas. Imagine. Deus muda? Malaquias 3,6 não. Imagine Deus olhando com os olhos que Ele olhou para Onã. É? E até que eles não fizeram muitas coisas de errado, né? Vamos dizer assim, um deles, o primeiro deles, ele só não... Ele era meio legalista, o marido meio mau, talvez dava uma surra na mulher, só isso. O segundo era um pouco irresponsável, e o marido aproveitador, só queria ter prazer com Tamar, mas na hora de gerar filho, ele jogava o sêmen em terra. Talvez, não, nos dias atuais, Deus mataria essas pessoas, sim ou não? Prefiro nem dizer nada. Deus, Ele é amor, Deus é graça, mas não é tão de graça as coisas. Nós precisamos levar você e a mim para a responsabilidade. Se você quer cuidar de almas, se você quer liderar almas, se você quer ter uma família, porque ser o esposo, o cabeça de uma família, você é um líder. Você ser líder de mais um, num setor de uma fábrica, você é líder. Se você quer comandar a sua vida e só mais um, você é um líder. E todo líder, é porque ele tem alguma coisa para dar para alguém. E essa alguma coisa tem que ser os frutos do Espírito. Tem que ser o que Deus reivindica que nós sejamos. Nós temos nos esquecido, amado. Para nós sermos bênção na vida das pessoas, primeiro Deus quer nos tornar bênção. Você não é uma bênção, não poderá ser uma bênção na vida das pessoas, se Deus não tratar de você primeiro. Deus está questionando a cada um de nós no individual aqui, uma situação individualista. Eu cheguei a escrever umas coisas bastante interessantes, eu postei no Face. Não troque tudo isso por uma noite de prazer, eu coloquei. Não negocie a igreja, não negocie sua autoridade, sua identidade, seu ministério, por estratégias novas, que parecem serem boas. Entenda que Deus nos unge, sim, nos dá estratégia, mas Ele unge mesmo pessoas. Chega de distração no reino, toda a revelação que venha de Deus é para servir o corpo, porque Ele não dá revelação nem estratégias para individualistas, ou seja, tem que servir o corpo, senão não serve. Então tudo que Deus te dá para fazer, se não for para servir o corpo, não serve. Davi, eu disse domingo, ele viu que muitas derrotas estavam começando a acontecer na vida dele, que a giripoca estava piando. Ele manda buscar a arca da aliança, da presença de Deus. É certo, mas do modo errado. Conduziu a presença de modo errado. Então entenda que nós queremos fazer as coisas, mas se não for para servir o corpo, não serve. Desigrejados que tem muito, é para servir o corpo, mas lá pessoas estão sendo transformadas em quê? Pela alma? Elas servem ao corpo? Não, então não serve. Tudo que não tem sangue fluindo, por onde Cristo não passa, uma vara ela não tem vida fora da videira. Por isso que toda a doutrina dos desigrejados cai por terra. Deus, tudo que Ele dá, Ele faz, é para servir o corpo. Tudo que não serve o corpo de Cristo, não serve. Você entende isso, sim ou não? Tudo que não serve o corpo de Cristo, não serve. Quando você estiver com Deus, eu disse, é melhor ter um coração sem palavras, do que palavras sem um coração. Então não adianta nós termos, amado, irmos para a presença do Senhor, com palavras e sem coração. É preferível ir de coração e sem palavras.
porque ele vai poder olhar, observar por dentro e por fora, e ele vai falar assim: eu vou continuar investindo. Essa pessoa está servindo de tapete de Satanás, eu vou libertar, vou curar e vou restaurar. É o que ele fez com Judá e é o que ele fez com Tamar. No fundo, Deus entrou dentro do coração dos dois e viu que havia possibilidade dele reverter, dele restaurar e restituir o ministério deles, porque eles seriam alguém escolhida por Deus na eternidade, que faria parte da genealogia de Jesus. Queremos atrair as pessoas como? Se não temos revelações profundas da sua vontade, atrair as pessoas pelo fogo e não por conta de outras coisas. Nós queremos atrair pessoas, mas tem que ser pelo fogo, ou seja, pela presença, porque o fogo não deixa passar nada que é inverdade, que não seja verdade, que não seja puro. O fogo, quando você pega uma pepita de ouro, ela está ruim, ela está numa condição que não foi aperfeiçoada pelo fogo. Ela ainda detém objetos, ela detém ainda materiais que não são puros, que não são o ouro, dito como ouro mesmo. Então é levado ao fogo, e ali é separado os outros materiais impuros, que não permite que o ouro se torne puro, e tenha a sua valorização, a sua valoração. Então por que o fogo? Porque o fogo vai queimar continuamente no altar de Deus. Por que não queima mais? Porque a lenha não está seca o suficiente para queimar. Nós queremos queimar na presença do Senhor, mas muitas das vezes nós estamos encharcados pelo pecado. Uma madeira encharcada, ela não queima. Primeiro ela vai secar, ela vai perder o que ela tem. Deus está fazendo isso com a igreja. Desculpe, gostaria de dar uma palavra: venha que o seu carro está aqui, seu esposo está aqui, seu filho está aqui, que a porta de emprego está aqui. Mas não tem como. Deus está forjando nós no fogo. Só que você não vai ser porcelaninha, você não vai ser um cristalzinho, nem um saco de batata. Você vai ser uma mulher de Deus e um homem de Deus. Quando você abrir a sua boca, os céus entram em desespero, porque há alguém que emana a graça, que exala o perfume de Cristo aqui na terra, que é você e sou eu. Pelo menos é o que eu espero que vocês sejam. Por que não queimar mais? Porque a lenha não está seca o suficiente para queimar. Quando nós estamos cheios de coisas, amado, não tem como nós queimarmos na presença do Senhor. Não tem como nós sentirmos a presença do Senhor. O que é queimar? É entrar mesmo encharcado do pecado, da imundícia. É checar, encharcado da água, no caso a madeira. É insistir que aquele pedaço de madeira ele vai secar. Põe ele próximo do carvão, já já ele seca, já já ele perde a sua água, já já essa água vai embora, ele vai ficar seco, e essa lenha vai servir para queimar na presença do Senhor. Você tem que insistir na presença de Deus. Eu não sinto a presença, não ouço Deus, não sinto Deus, Deus não toca, não vejo, não enxergo, não tenho nenhum tipo de sentimento sobre Deus. Fica encharcado mesmo, mas fica na presença do Senhor. Clame pelo fogo consumidor. Clame pelo leão da tribo de Judá, que foi aqui louvado. Clame para que ele venha. Clame para que ele queime você. Você é a imagem e semelhança dele. Você precisa ser aquilo que ele é. E ele é uma pessoa que ele disse em Lucas 1, acho que 27 ou 37, não há nada difícil e impossível diante de mim. Você deveria olhar para as circunstâncias, a adversidade e dizer assim: tal como Josué e o seu povo clamou, berrou, cantou, berrou, expressou, as muralhas de Jericó vão cair. Tem que cair, amado. Tem que cair diante de você. Tem que cair diante de mim. Essa semana foi abençoadíssima. De um lado tinha um leão, do outro tinha uma cova, de outro tinha uma fornalha 7 vezes mais acesa, de outro tinha Faraó. Estava assim minha semana. Não sabia para onde correr, espernear. Aí você fica acuado, coloca a mão na cabeça e leva as pancadas que tem que levar, porque não é para a morte, mas é para aperfeiçoamento. Resumindo, relatório: a sexta-feira, Deus fez a obra. Deus fez a obra. E todos os opressores caíram por terra. E todas as ciladas foram desfeitas. Todos os laços quebrados. E tudo aquilo que parecia maldição, Deus falou: olhe com os meus olhos. Não é, é bênção. Como nós somos otários. Deus trabalhando e nós achando que é maldição, que é o diabo puro. Mas só que quando a gente não tem olhos espirituais, e Deus está trabalhando junto com o diabo. Como assim Deus trabalhando junto com o diabo? O diabo fazendo e Deus desfazendo. O diabo fazendo e Deus desfazendo. Então eles estão trabalhando juntos. Um desfaz e o outro faz. Um destrói, o outro constrói. Ei, meu Deus trabalha.
dessa forma. Mas dá nó na cabeça, não é porque a pastora pode dar nó. Porque eles começam a falar, não, eu estou fedendo, o que eu fiz? Onde está meu pecado? Mostra logo, para eu me arrepender, porque, para que eu acumular pecado? Para que eu ficar no pecado? Não sou tolo, otário, eu sei que o salário do pecado é a morte, então já, não vou querer morrer espiritualmente melhor, fala logo Jesus, pelo amor de Deus, usa alguém, me aponta o meu pecado, eu já confesso, me arrependo, e aí eu posso sair de peito aberto, porque se Deus deixar que uma flecha me acerte, me destrua, é porque Ele quis que o meu fim fosse ali. Davi, lutando com milhares e milhares e milhares de pessoas, é um mega rei? Não é tão avantajado não. E por que a espada dele comia quente? Por que ninguém acertou ele, não deu uma estilingada, uma flechada, uma marretada na cabeça dele? Como que ele não morreu? Porque Deus era na vida dele. Não é muito por aquilo que ele era, mas é por aquilo que Deus era na vida dele. Então entenda, amado, Deus ele só espera uma reação. Eu disse domingo, Daniel orava, ele se esforçou e houve reforço do céu. Se esforce. Vocês que estão aqui me ouvindo, se esforce. Sem esforço não há reforço do céu. O grande anjo desceu e combateu o espírito da Grécia, o Satanás, o diabo, o capeta, o capiroto, detonou com ele, saiu no braço com ele. Mas as preces, as orações do Senhor, o Senhor ouviu. Você que está aqui querendo desistir, por quê? Se esforce. Ah, mas o senhor é muito rude, o senhor chama eu de saco de batata. Eu brinco mesmo, porque, meu Deus, você é homem ou um saco de batata? É mulher ou um saco de batata? Vai servir de tapete o diabo até quando? Você prefere honrar o diabo do que honrar a Deus? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Na realidade, o diabo já é derrotado. Se você não abrir brecha, ele não rela, não toca em você. Ele fica como um leão bramando, não agora o leão da tribo de Judá, mas fica como Satanás puro, o diabo mesmo, como um leão bramando, rugindo, querendo roubar, matar e destruir. Ele fica ali acelerando, ele fica ali que nem um touro, ele fica bufando, ele fica querendo partir para cima. Quando você dá brecha, ele vem, rouba, mata e destrói. Mas se você resistir, ele não pode tocar em você. Só que Deus também não pode tocar na sua vontade. Olha a dificuldade de Deus. Deus levou um checkmate. Jogando sinuca, bilhar, não tem sinuca, não conseguimos matar a bola. Deus fica numa sinuca, porque Ele não pode contra a tua vontade. Deus pode todas as coisas? Não, não vou levar você a erro. Deus não pode todas as coisas. O senhor é um herege? Não sou herege. É uma seita aqui? Não é. Deus não pode contra a tua vontade. Porque se Ele pudesse contra a tua vontade, Ele já teria trocado a tua vontade pela dele. E o seu ministério já tinha decolado. Aí ficamos com uma galinha ciscando aí, que nem uma galinha, só ciscando na terra. Sendo que a gente poderia ser águia, tá voando. Deus já queria essa igreja há muito tempo. Se Deus fala assim, fecha e vai você fazer a obra, eu ficaria feliz. Só que a obra não é feita no individual, no individualista. Isso não procede de Deus, fazer a obra no individual. Porque você no individual, você não é a igreja. Mas você, eu, ele, mais outro, mais aquele, somos a igreja. E Ele deu a vitória para a igreja. Ele disse que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. Não falou contra o templo do Espírito Santo. Ele não falou contra o membro do corpo de Cristo. Mas Ele falou contra a igreja. Cada um numa responsabilidade distinta do outro. Todos têm a mesma importância para Jesus, para Deus. Eu não sou mais querido de Deus porque construí isso daqui, porque estou aqui com esse microfone. Deus não me ama mais do que o mais vil pecador, do que aquele que está ali, que não é pecador tanto quanto eu, mas ele é tímido, está ali quietinho esperando o tempo do Senhor. Eu não sou mais importante que ele, nem ele é mais importante que eu. Davi, vou falar algo que você vai abominar, nem Davi foi mais importante que você, nem Abraão, ninguém foi mais importante que você. Somos iguais diante de Deus. Cada um tem a sua responsabilidade distinta. Parábola do semeador, a quem foi dado 5 talentos, ele vai cobrar a multiplicação dos 5. 2, 2, 1, 1. O que recebeu 1, enterrou, ficou com medo de ser desafiado e multiplicar. Eu desafio vocês a vir tomar o café sábado comigo, 8 horas, como eu estava aqui nesse sábado. Às 9 nós vamos sair. Cada um vai para um canto. Uns vai para a Vila dos Lavradores. Foi bênção.
Eu me senti útil. E o que mais eu me senti útil? Um desesperado, amado. Ali em frente à catedral, meio desdentado, aparentando uns 20 e poucos anos, mas com cara de 40, 50, porque acabado pela bebida. Um jovem lutando que tem uma família, mas ele não estava tão embriagado assim, ele estava com um cheirinho, acho que de Itatinga. Desesperado por um emprego, procurando aqui, com a família passando necessidade, fome. E aí o inimigo chega e fala: bebe, desconta na pinga, desconta nas drogas, desconta na prostituição, desconta na cocaína, desconta na maconha. Meu, de todas as pessoas que eu me deparei ali, eu senti o que ele sentiu. Que nós todos ficamos com o olho lacrimejando, porque ali eu acho que no último que nós abordamos, nós trocamos de lugar com ele, porque eu me vi no lugar dele. Imagine que desespero. Ter que pagar aluguel, com filhos, passando necessidade, desempregado. Agora troca de lugar com ele. Pelo menos por um minuto, pelo amor de Deus. Agora a gente só fica julgando. Deus não precisa de mais diabo no mundo, já tem vários diabos. Seja anjo de luz, não anjo das trevas. Para de ser capiroto. No máximo põe chifre e rabo, vai pular o carnaval. Mas não seja de mentira o diabo, mas não de fato. Pelo amor de Deus, vai sentir um pouco o que esse povo sente. Vai agir por graça e misericórdia, porque você fica sem palavra. A mesma coisa você engolir um toco. Orei por porta de emprego. O resto foi tudo salvo. Eu orei por porta de emprego e ele reconciliou. Ou aceitou Jesus? Aceitou Jesus? Aceitou, né? Aceitou Jesus, desculpe. Só isso. E cadê ele? Onde ele está? O que nós podemos fazer mais? Meu Deus. É só você ir para você perceber que nós não conseguimos fazer quase nada. E nenhum nada nós queremos fazer. Nós não conseguimos sair do nada. Nada vezes zero é nada. Meu, que fica pregando em igreja? Problema de Deus com a igreja, com vocês. Eu quero ir para a rua. Se ele falar fecha, eu fecho esse negócio aqui. Porque tem que ser um negócio. Parece que eu tenho que negociar com vocês. E eu não negocio as coisas de Deus. Eu não vou pregar o que você quer ouvir. Eu não vou ficar ministrando vida quando Deus quer te matar. Põe lá João 5:25. Porque só os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Quer viver na presença, tem que morrer primeiro, para os seus ideais e seus sonhos. João 5:25, seja bastante rápido aí em cima. Olha o que diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quer viver a vida de Deus? Dê ouvido à voz do Filho de Deus. Mas só os mortos. Então mortos para quê? Para os seus sonhos, para os seus afazeres. Por isso que Deus não restaura empresa, não restitui namoro, não restitui casamento, não restitui amizade, não restitui, não restaura ministério. Meu, porque nós estamos só preocupados com o que vamos comer, beber e vestir. Desculpe, mas você precisa ouvir essa palavra. Essa é uma igreja que foi levantada para formatar líderes, armado como o Rambo, faca na perna, bomba, bazuca, bomba atômica. Meu, é partir para cima do inimigo. É só o que nos resta. Daqui a alguns anos eu parto, você parte. Pode ser que Deus me recolha agora. Eu não quero chegar com a mão abanando. Quero dizer, do que o Senhor me deu, eu multipliquei. Está aqui. Gostaria que fosse 1 milhão de pessoas, mas são 200 pessoas, são 300 pessoas, são 50 pessoas, são 10, está aqui. Agora tem pessoas aqui que têm dúvida da sua própria salvação. Deus me mostra aqui, me fala agora. Porque mediante tudo isso que está sendo pregado, você tem dúvida da sua salvação. Saiba que a salvação não vem pelo seu mérito, porque ela é de graça, veio por Jesus. Um único Senhor, um único batismo, um único aceite. Aceitou, creia. Só mude de vida, saia da condição irresponsável e passe a ser uma pessoa responsável e honre o teu chamado. É de graça sim, mas a graça é só a porta que conduz ao aperfeiçoamento. Amém? Venha Ministério de Louvor aqui em cima. Nós vamos adorar o Senhor. E tem muita coisa, mas eu não vou entrar nesse mérito.
Coloca lá Gênesis 44, do 32 ao 34, vamos ler. Daí eu concluo essa mensagem. Gênesis 44, do 32 ao 34. Gênesis. Porque teu servo se deu como fiador pelo menino para com meu pai. O que acontece nessa passagem? Você vê que há uma mudança, uma restauração em Judá. Aí acontece aquela crise que vocês já sabem, e eles descem ou sobem para o Egito, em busca de comida. E Judá e seus irmãos se deparam com José. E eles não reconhecem Judá. E José dá uma fala que iria reter, tipo segurar como penhor, o próprio irmão de José, um mais novo que tinha nascido lá, que era irmão de Judá. E olha a transformação que ocorre na vida de Judá. Porque teu servo, eu poderia ler bastante versículo, mas já estou adiantando. Porque teu servo se deu como fiador pelo menino para com o meu pai. Ou seja, agora o coração de Judá já está vendo de forma diferente. Porque teu servo se deu como fiador pelo menino para com o meu pai, dizendo, se eu não trouxer de volta, serei culpado para com o meu pai para sempre. Agora Judá, sendo restaurado pelo Senhor, na primeira ocasião, ele não estava nem aí com José, invejando, enciumado, ele com os seus irmãos, o vende como escravo para o ismaelita. E agora, quando ele está diante agora de José, aquele que ele havia vendido, colocado na cova e depois vendido ele como escravo, agora ele está diante de José. E agora Deus deu uma outra chance. Sabia que Deus dá chance? Deu uma outra chance para ele. Serei culpado para com o meu pai para sempre. Segue. Agora pois fique teu servo em lugar do menino como escravo de meu senhor. Ó, José provando, testando ele, mas José não ia fazer aquilo. José fala, olha agora Judá, então é o seguinte, fica esse menino aí. Não, esse menino não pode ficar, então fica você no lugar dele. Agora pois fique teu servo em lugar do menino como escravo de meu senhor, e que suba o menino com seus irmãos. Então é o seguinte, você não quer deixar o menino? Então o menino vai, e você fica em penhor, e você fica no lugar dele. Segue. Porque como subirei eu a meu pai, se o menino não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Então, o que ocorre? Ocorre que agora Judá está despreocupado, agora ele está preocupado com o coração do pai. Se ele não levasse de volta o seu irmão consigo, ele estava dizendo que nunca mais iria vender seu irmão. A uma restauração, a uma restituição. José estava provando a Judá, porque ele tinha passado pela mesma circunstância. Coloca Gênesis 49, do 8 ao 10, aí eu encerro. Gênesis do 8 ao 10. 48 do 8 ao 10. Judá, aí vem agora a exaltação, a restauração e restituição. Aí agora Deus agindo na vida de Judá. Judá, a promessa de Deus, dá continuidade. Quando Deus vê uma mudança de coração, como foi na vida de Judá, há uma restauração, uma restituição. Para que a igreja vá para fora, Deus tem que olhar para o coração nosso e ver que nós temos um desejo de acertar, um desejo que nós estamos em pecado, eu também falho, você, nós, mas Ele quer nos ver arrependidos, réus confessos e arrependidos, para que o sangue dele nos tire da injustiça, e Ele faça o mesmo que Ele fez com Judá. A ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Segue, a promessa sobre Judá. Judá é um leãozinho, subsiste da presa. Meu filho, ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despedaçará? Despertará? Segue. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Deus restituiu, Deus restaurou, houve a restauração e a restituição. Ou seja, eu sonho com uma liderança, não como Judá, que era um líder, mas uma liderança que não negocie os seus filhos, que não negocie seus irmãos.
E eu sonho, eu coloquei aqui uma conclusão, com uma igreja que não vai se prostituir, mas que vai aguardar o seu tempo para gerar filhos. Eu sonho com uma liderança que realmente não negocie seus filhos, seus irmãos, como foi Judá. E eu sonho com uma igreja não como Tamar, que não quis aguardar o seu tempo, mas que quis se prostituir, antecipar as promessas do Senhor. Eu sonho com isso. E é para este motivo que Deus me chamou. Esse é o meu propósito. É levar essa igreja a ser a imagem e semelhança de Cristo. A ser a igreja de Efésios 5. Imaculada, irrepreensível, adornada, à luz desse mundo. O sal dessa terra. Essa é a igreja que Deus quer coabitar com ela e gerar filhos. Porque se nós sairmos em prostituição, ao coabitarmos com as pessoas aí, estaremos achando que estamos gerando filhos sadios, mas nós não estaremos. Estaremos gerando Ismael, o filho da maldição, não o filho da promessa, Isaac. Nós estamos no tempo do Senhor. Temos que sair sem muito alarde. Vamos fazer a obra. Tem o vídeo aí para soltar? De como foi? Solta para mim e depois nós vamos louvar. Hã? Amém. Live, fui. Um beijo no coração. Desculpe, a palavra foi salgada, mas imagine um alimento insípido sem o sal. Não tem valor e não tem sabor. Um beijo no teu coração. Fui. Deus te abençoe. Solta.